novamente a tela o professor Celso Scaranello, presidente da REMESP, e como palestrante eu convido à tela o Dr. Luiz Sérgio Osório Valentim, diretor do Meio Ambiente do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo. Como primeira debatedora, convido à tela a senhora Isabel Cristina de Ernesto, gerente da Sabesp, e como segunda debatedora, convido à tela a senhora Nancy de Castro Stoppe, avaliadora de laboratórios da CGCRE. Eu passo a palavra agora, neste momento, ao moderador do painel, professor Celso Scaranello, presidente da REMESP. Bem, novamente, né, eu agradeço a presença do Luiz Sérgio Valentim, doutor Luiz Sérgio, muito gentilmente atendeu ao pedido da REMESP em fazer parte desse painel de número 1. Ele vai falar um pouco sobre a questão dessa portaria tão importante, né, que é a 888, e também vai falar, acredito, um pouquinho sobre o PROÁGUA, né, que é um programa tão importante do governo do Estado. Agradeço também a presença da Isabel, da Nancy, né, que gentilmente estão cedendo o seu espaço para comentar a palestra do Dr. Luiz Sérgio, e eu tenho certeza que vai ser uma palestra muito rica para essa nossa plateia de hoje. Então, com a palavra, Luiz, ou Sérgio, né, você prefere, o pessoal te chama de Sérgio. Sérgio, a palavra é sua e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Só um minutinho, antes de iniciar, Celso, eu vou apresentar o currículo do Luiz. Então, perfeito. Obrigada por suas primeiras considerações. Então, eu convidando a tela o Dr. Luiz Sérgio, ele é arquiteto, especialista em gestão ambiental e doutor em planejamento urbano e regional pela USP. Tem experiência em políticas públicas integradas de saúde, meio ambiente, recursos hídricos, saneamento e desenvolvimento urbano, com livros e artigos publicados sobre o assunto. A palavra é sua agora, doutor Luiz. Boa apresentação. Bom dia novamente a todos. Bom dia, Celso, Isabel, que vai partilhar esse painel 1 comigo, Nancy também. Grande prazer estar com vocês aqui, uma honra, inclusive. Até semana passada eu pretendia apresentar o PROÁGUA, colocando a estrutura para vocês, como é que ele é estruturado, e algumas informações mais gerais, e eu preferi alterar esse modo para que a gente possa fazer um diálogo aí a respeito das questões de gestão e como nós temos discutido esses problemas e as normativas aqui no estado de São Paulo, de maneira que nós possamos fazer uma reflexão. Muito do que eu apresento aqui nos slides são decorrentes de reflexões que não se estabeleceram ainda como normativa, mas eu creio que a gente tem um acúmulo aqui, um repertório bastante interessante no estado de São Paulo, que faz com que nós nos posicionemos em muitos momentos, em especial, né, na discussão da revisão da portaria. O Estado de São Paulo, em muitas ocasiões, eles encaminhou para o Ministério, né, não só a Secretaria da Saúde, por meio do Centro de Vigilância Sanitária, mas também em conjunto com a CETESB, e principalmente essa discussão se deu dentro do Comitê Paulista da Água, que foi criado em 2014, renovado este ano, e que abrange a Secretaria da Saúde e órgãos da Secretaria de Meio Ambiente também. Antes, em 2014, eu me envolvi a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Hoje, essa pasta está dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós temos uma resolução conjunta com duas secretarias, né, envolvendo o Centro de Vigilância Sanitária, envolvendo a CETESB, o DAE, a Vigilância Epidemiológica e as agências reguladoras também, a ARCESP e a ARES-PCJ. Então, é um espaço bastante importante de discussão
E, mais recentemente, como nós tínhamos feito em 2015, nós encaminhamos para o Ministério uma série de sugestões durante o processo de revisão da portaria. Eu mesmo participei. O Ministério ele dividiu, como estratégia, né, de revisão, dividiu os especialistas em dois grupos, uma de gestão e outro mais propriamente dito em relação aos parâmetros e padrões de potabilidade. Eu participei de algumas reuniões, principalmente no grupo de gestão. Então, basicamente, desde de 2015, nós temos colocado 3 aspectos mais relevantes em relação à portaria que nos preocupava. A questão das soluções alternativas coletivas, né, e sua impossibilidade pela portaria anterior, né, pelo menos é assim que se dava o entendimento no texto, né, de exploração em áreas urbanas. O plano de segurança da água, que tem sido bastante debatido, né, e que a versão atual eu creio que seja uma solução bastante interessante. E a questão dos laboratórios, a necessidade de estabelecer certificações, habilitação, auditorias, acreditações, de maneira a melhorar a qualidade da rede de laboratório, das referências para fazer vigilância e controle de qualidade da água para consumo humano aqui no estado de São Paulo. Então, pode passar o slide, por favor? Eu dividi a minha fala aqui, eu tenho 30 minutos, se eu não me engano. Bom, o tema é água para consumo humano, algumas reflexões. Eu lembro que a água para consumo humano está definida pela portaria 888 como água potável, destinada à ingestão, preparação de alimentos e higiene pessoal, independente da sua origem. Esta é a referência maior que nós temos em relação à água para consumo humano. Então, eu quero colocar algumas reflexões aqui para vocês a respeito do conceito, de conceitos, de contextos e da mensuração, por fim. E vai ser essa basicamente a estrutura da minha apresentação aqui. Pode passar? Bom, a água é um importante fator de risco para a saúde, né? É uma referência importante para quem faz saúde pública. E em suas várias dimensões, usos e destinações, né? Nós estamos falando da água da rede pública e de soluções alternativas aqui, né, especificamente, mas nós temos uma série de possibilidades aí de uso da água que, de alguma maneira, com maior ou menor intensidade, direta ou indiretamente, pode afetar a saúde das pessoas, né? Então, nós temos esse gráfico, ele procura sintetizar esta questão, né, colocando o receptor de risco, né, ora como cidadão, ora como consumidor, ora como trabalhador ou usuário, né? E nós temos possibilidades várias de exposição da população à água, quando envasada, quando em processos de produção, os mais variados, né, de alimentos, por exemplo, de medicamentos, água para frentes de trabalho, que envolvem também uma avaliação diferenciada em termos de padrões e parâmetros, água para recreação também é uma água importante em termos de possibilidade de exposição da população a contaminantes mais variados. A água para hemodiálise é fundamental e tem uma relação muito grande com a qualidade dos mananciais também. O reuso de água, uma modalidade relativamente nova que nós regulamentamos aqui, discutimos já há bastante tempo, mas regulamentamos ela há pouco tempo, né? Num trabalho conjunto entre a Secretaria da Saúde e de Meio Ambiente também. E nós falamos aqui especificamente da água que tem o padrão de potabilidade que é distribuída para a população consumida nessa especificidade, que é a água para consumo humano, que tem que ter um padrão de potabilidade. Então, o receptor do risco, nesse caso, é o cidadão, de maneira geral, né, que consome a água, seja por meio de sistemas de abastecimento, eu vou mostrar isso mais adiante, ou soluções alternativas, sejam coletivas ou individuais, em áreas urbanas ou rurais. Então, esse slide ele destaca a água como um fator fundamental para garantir a saúde da população nas suas várias condições aí de uso e de acesso também. Pode passar?
Nós costumamos abordar a vigilância da qualidade da água aqui em São Paulo, né, o Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano no Estado de São Paulo, que ele vem desde 1992 como uma resolução, mas ele já existia anteriormente também, foi se aprimorando ao longo deste tempo, mas nós podemos sintetizar e resumir a maneira de olhar, né, desde que haja uma abordagem ampliada desse processo de produção da água para consumo humano, olhando, fazendo analogia com qualquer processo produtivo que demande uma análise, uma avaliação e uma vigilância mais intensa deste produto, uma vez que ele tem fator determinante para a saúde da comunidade. Então, dentro deste processo, dessa abordagem, nós temos a matéria-prima, a água que está nos mananciais, né? E aí envolve questões afetas ao uso e ocupação do solo, qualidade da água bruta, relação disponibilidade e demanda, que faz, inclusive, com que a saúde tenha representação dentro dos 21 comitês de bacias hidrográficas aqui do estado de São Paulo, né? Estando a matéria-prima, a água no manancial em boa qualidade, já é um passo importante para que nós tenhamos potabilidade desta água, né? Em seguida, nós temos que olhar, né, dentro dessa abordagem, para o processo de produção da água, das boas práticas de produção, e entra todo o sistema de abastecimento, não só a estação de tratamento de água, o poço em si, mas questões relativas à captação, adução, tratamento, reservação, distribuição dessa água em toda a cadeia de produção deste bem. O produto em si, né, que nós, de certa forma, os programas de vigilância da qualidade da água aqui no país, eles nasceram e têm ainda um olhar muito em cima do produto, né, e que demanda uma referência laboratorial muito forte, né, e aí os padrões de potabilidade, as referências que nós tanto discutimos dentro de uma portaria como a 888, portaria de potabilidade da água. E essa abordagem ampliada envolve também conhecer os impactos, os efeitos positivos ou negativos do consumo desta água. E aí se destaca as doenças de transmissão hídrica de maneira geral, as doenças diarreicas e etc. Quanto mais nós olhamos para a matéria-prima, mais nós estamos falando de promoção e proteção da saúde da população. Quando nós temos um manancial degradado, uma matéria-prima ruim, um processo deficiente, não compatível com essa matéria-prima, nós podemos afetar este produto, né, a água potável, e trazer uma série de impactos à saúde da população. Essa, em síntese, é a maneira que nós devemos trabalhar em relação, no meu entender, em relação à vigilância da qualidade da água para consumo humano. Principalmente no estado como o São Paulo, né, com quase 45 milhões de habitantes, com um histórico bastante intenso de uso e ocupação do solo, com uma industrialização, né, com uma história de industrialização de bases bastante impactantes em relação ao meio ambiente, aos mananciais. Então, se nós não tivermos este olhar abrangente sobre esse processo de produção da água, nós vamos olhar muitas vezes exatamente para o produto, né? E não para esse conjunto de fatores que influenciam essa água e, portanto, a saúde da população. E é sobre esse aspecto que eu quero destacar a minha fala aqui, do qual a questão das referências laboratoriais, dos controles de qualidade analítica e tudo mais está dentro deste conjunto que compreende uma gestão mais ampliada dos padrões de produção e de consumo de água aqui no estado de São Paulo. Pode passar? Dentro desta visão, né, esquemática, nós podemos ter uma série de cenários em relação à água, né, entendendo esses 4 pilares, né, matéria-prima, o processo, produto, o impacto. Esses quadros, eles colocam algumas referências, né? Está bem desatualizado, não atentem para isso de uma maneira mais específica, né? Mas existe uma série de fatores para cada um destes pilares, né? Que são referências importantes e devem estar inseridos dentro de um processo de vigilância da qualidade da água para consumo humano. E aí, dentro deste quadro geral,
se justifica a necessidade de fazer uma gestão integrada com os outros órgãos que fazem controle, que olham para as questões de outorga, que olham para a regulação de saneamento de maneira geral e que justifica o que eu falei antes, o Comitê da Água e outras instâncias também importantes para nós, como os comitês da água que eu mencionei também, para que a gente tenha, de fato, uma água com qualidade. Então, é possível uma série de cenários, há ocasiões em que a matéria-prima, né, o manancial, tem um certo grau de degradação, né, mas o processo, de certa forma, dá conta disso, então, garante um produto, né, embora não com uma certa segurança, mas garante uma potabilidade e permite que não haja impactos significativos à saúde da população, mas há uma série de cenários que podem levar a riscos à saúde, portanto, possibilidades aí de doenças as mais variadas em relação à condição que está dada para cada um desses elementos, né? Da matéria-prima, do processo, do produto e do impacto também, como eu disse, fazendo analogia ao que para a vigilância sanitária é bastante caro, não? Essa relação entre as ações do poder público de vigilância e o processo de produção de maneira geral de bens e serviços. Pode passar? Da mesma forma também, nós temos uma série de elementos, né? Dentro do processo, nós tínhamos 2.000 e poucos sistemas, hoje são mais de 3.000 sistemas. Também nós temos cadastrado no CISÁGUA, né? O Sistema de Informações de Vigilância da Qualidade da Água, cerca de 8.000 sistemas coletivos de abastecimento, né? Soluções alternativas de abastecimento. Então, nós temos que, ao fazer a vigilância da qualidade da água, nós temos que olhar para todas essas questões e não só para a qualidade do produto em si, para a potabilidade do produto, embora esse seja um aspecto fundamental da questão da vigilância da qualidade da água, né? Nós fazemos hoje no Estado de São Paulo análises de vigilância por meio do Instituto Adolfo Lutz e alguns laboratórios municipais, cerca de 350.000 análises, e monitoramos as análises de controle, que são alguns milhões, com análises que devem ser feitas semanalmente, mensalmente, semestralmente, conforme está estabelecido pela portaria federal. Pode passar? O que eu quero dizer com isso, né, olhando para esse esquema geral e esse olhar ampliado para o contexto de produção da água, de consumo também, que a potabilidade se dá num conjunto de ações do poder público, e não só do poder público, né, que está dentro do conjunto de ações civilizatórias que nós construímos aí, ao menos nesses últimos 100 anos, né? E isto não é fácil de ser construído, né? As instituições, a organização das instituições, o estabelecimento de normativas e etc. A normativa a respeito da vigilância, de maneira geral, né? De vigilância sanitária, de vigilância da qualidade da água, ele tem uma história bastante rica, interessante no país, e principalmente aqui no estado de São Paulo também. Eu vou até passar um slide para vocês a respeito deste aspecto. Mas a potabilidade se dá não apenas com a ação direta de vigilância, né, da vigilância sanitária, da vigilância ambiental, mas também nós temos que ter um arcabouço que garanta coletas e análises sistemáticas em laboratório de amostra de água bruta e potável pelo poder público e pelos produtores da água, né? Isso não é fácil de construir, nós vemos construindo isso há décadas, né? Parâmetros e padrões de potabilidade, portanto, tão discutidos dentro de uma portaria federal, né, que envolve muito mais do que as instâncias do Sistema Único de Saúde, né, de interesse geral para a sociedade, né, para os órgãos de controle ambiental, de defesa do consumidor, de recursos hídricos e etc. Uma rede laboratorial de referência, né, importante, é isso que nós estamos falando neste evento, acreditação de laboratórios, estações de tratamento e redes de distribuição também, isso são construções centenárias, né? Não ocorrem de um dia para o outro, né? Isso é
padrão civilizatório. Rede de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Sem isso também nós degradamos por demais os nossos mananciais, que já estão degradados, né? E, portanto, nós discutimos, né, a questão da expansão das redes de esgoto, da coleta e do tratamento, né, da eficiência do tratamento de esgotos, um controle ambiental das fontes pontuais e difusas de poluição. Aí a CETESB tem um papel importante, fundamental nessa questão, e, portanto, demanda uma articulação constante entre os órgãos de vigilância e os órgãos de controle ambiental. É o que nós procuramos fazer aqui no Estado de São Paulo. Vigilância agropecuária de uso de agrotóxicos. Nós temos, há 2 anos atrás, saíram uma série de reportagens a respeito da presença de agrotóxicos na água para consumo humano aqui no Estado de São Paulo. Nós escrevemos até artigos e um comunicado a respeito disso. Atenção jurídica aos direitos difusos dos cidadãos em saúde pública, meio ambiente e consumidor. Portanto, nós discutimos bastante e nos articulamos com as promotorias públicas e com as defensorias também. As áreas de pesquisa e extensão são fundamentais para que nós tenhamos uma potabilidade, nós tenhamos realmente uma água para consumo humano segura. Educação e cultura, a conscientização dos consumidores também, na limpeza periódica e manutenção de redes e reservatórios prediais, monitoramento de doenças diarreicas agudas, por parte principalmente da vigilância epidemiológica, vigilância em geral de doenças de veiculação hídrica, inspeções sanitárias nos sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água. Isso também não é uma tarefa fácil, né? Envolve estruturas, envolve recursos humanos, envolve métodos e estratégias também para que esteja presente onde o risco de fato se manifesta, né? Dentro desses mais de 3.000 sistemas de abastecimento de água que nós temos aqui no Estado de São Paulo, e muito mais do que 8.000 soluções alternativas coletivas, principalmente poços tubulares profundos, que também são objetos de monitoramento e de vigilância. Monitoramento ambiental dos mananciais de abastecimento público, que a CETESB faz com bastante competência, né? Outorga de uso dos recursos hídricos, né? A cargo do DAE, a gestão integrada de recursos hídricos dentro dos comitês de bacias hidrográficas, dentro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e que requer também uma interação e um diálogo extremamente intenso entre os órgãos do poder público e a sociedade de maneira geral, as instâncias de governo municipal e outros institutos de pesquisa e tudo mais. Regulação da qualidade do equilíbrio financeiro dos serviços de saneamento. Sem isso, nós temos uma dificuldade muito grande em garantir acesso à população, né? Acesso da água à população de maneira geral, principalmente a população mais vulnerável, pobre e também empobrecida, com as crises econômicas seguidas que nós temos tido aqui no país. Estruturas hidráulicas e regras de vazão para equilíbrio entre oferta e demanda de água. Vimos muito isso com a crise hídrica de 2014, 2015, vimos isso, estamos vendo isso também este ano. E com as mudanças climáticas isso ganha maior relevância ainda. Controle urbanístico de uso e ocupação do solo em área de mananciais, né? Vemos isso com mais intensidade aqui na região metropolitana de São Paulo. Recentemente, no CONSEMA, foi apresentado uma ação da Polícia Militar nessas áreas de mananciais, principalmente na região sul, e mostra como a cidade continua a invadir a área de proteção de mananciais e, portanto, pressionando por demais os mananciais e alterando a qualidade desses mananciais. No caso, a Guarapiranga, a represa do Guarapiranga, o reservatório do Guarapiranga, melhor dizendo, o reservatório Billings também. Precisamos ter um arcabouço legal em saúde, meio ambiente, recursos hídricos e direitos do consumidor. Tudo isso é estrutura civilizatória que não se constrói de um dia para o outro e nem demanda uma ação isolada de qualquer um destes órgãos, mas um arranjo civilizatório, né? Um arranjo da sociedade, de maneira que todas essas ações elas estejam integradas e possam, de fato, garantir potabilidade da água. Sem qualquer um desses elementos aqui, nós temos prejudicado toda a ação
que garante, mais do que potabilidade, segurança da água que é consumida por esses 45 milhões de habitantes aqui do estado de São Paulo. Pode passar? Essa é uma reflexão, nada mais do que isso, né? Mas eu creio importante a gente discutir um pouquinho a respeito do que é água potável e água segura. Como vocês sabem, de uns tempos para cá, né, dos últimos 10 anos pelo menos, nós temos aqui no país, né, debatido muito a respeito da questão de segurança da água, né, e dos planos de segurança da água e da necessidade de nós termos esses planos para quem produz água para consumo humano, seja o sistema de abastecimento, seja soluções alternativas coletivas, ou individuais, no caso coletivas, principalmente. Nós sempre defendemos aqui que isso não deveria ser obrigatório, pelo menos neste momento, mas deveria ser uma possibilidade do produtor da água, né? E também um recurso que a vigilância poderia fazer uso quando entender que houvesse risco significativo ou evidente no sistema de produção de água. E foi isso que a portaria, creio que a nova portaria, com essa revisão, ela estabeleceu de maneira bem correta. Não era o texto que nós defendíamos de início, né? Defendemos isso em Brasília, mas eu entendo que, da maneira como está, nós demos um passo muito grande. Eu falo de água potável aqui, e nós podemos considerar duas condições. A água potável, aquela vigente, né, entre aspas, e possível, novamente, entre aspas, né, no qual nós temos estabelecidos em normas, parâmetros e padrões, foi o que nós fizemos agora com a portaria 888, né? Nós temos, a partir de uma discussão bastante ampla, né, a revisão da portaria demorou 5, 6 anos, aí, pelo menos, né? E que, dentro deste conjunto de debates, interesses e pontos de vistas, finalmente, nós estabelecemos os parâmetros e padrões de potabilidade da água aqui no país. É aquilo que nós podemos entender como possível, né? Agora, nós temos uma água potável que, novamente, eu coloco entre aspas, né, aquela ideal, do qual, numa sociedade democrática como a nossa, nós estamos sempre discutindo, né, porque a água vigente e possível, ela está, de certa forma, distante da ideal, né? E por conta disso, nós temos uma série de discussões que vão de disruptores endócrinos, agentes mutagênicos, microplásticos, estrógenos, agrotóxicos, vírus, como a Marilisa mostrou aqui, o que faz com que nós coloquemos aí aspectos que vão, de certa forma, ser debatidos dentro da sociedade e vão estabelecer referências para que, numa próxima revisão de portaria, nós alteremos esses parâmetros e padrões dentro do conhecimento científico, dentro das condições e a sociedade, de maneira geral, e os diversos interesses que a compõem, possa fazer com que a gente dê um passo à frente nesse padrão de potabilidade. Assim que nós estabelecemos esses parâmetros e padrões, já nós iniciamos uma discussão novamente a respeito dessa potabilidade ideal, e assim que deve ser de fato, né? É assim que a gente evolui. Lembrando que a água potável ela é relativa, né? Porque a água potável hoje não vai ser a água potável daqui a 20 anos, assim como já não é a água potável de 20 anos atrás, né? Ela agrega novos parâmetros, novos padrões, novas formas de olhar, novas referências laboratoriais, e etc. Essa é a evolução que deve ocorrer dentro de uma sociedade que se quer saudável, né? Agora, nós ganhamos dentro deste círculo, né, algo um pouquinho mais amplo, né, e, de certa forma, aquele esquema que eu mostrei para vocês procura abranger isso, que é a água segura, né? Podemos entender, né, que a água potável é aquela água, estou lendo lá em cima, né, água destinada ao consumo humano, que atende aos padrões de potabilidade estabelecidos nas normas legais
e não oferece riscos à saúde, então a potabilidade expressa a condição de um sistema ou solução alternativa de abastecimento de fornecer, destaco, em dado momento, água para consumo humano isento de riscos significativos à saúde dos consumidores. Pegamos uma amostra, né, dentro de um plano de amostragem que se quer razoável, analisa aquela água e ela é potável ou não potável de acordo com as referências que nós mesmos estabelecemos, né? A água segura, no meu entender, seria aquela água para consumo humano, ou é aquela água para consumo humano produzida por sistemas de soluções alternativas de abastecimento, com oferta e potabilidade assegurada ao longo do tempo. Então, veja que aqui eu acrescento a oferta, né? Portanto, quantidade, acesso, e a própria potabilidade assegurada, não num determinado momento, mas ao longo de um tempo. Para isso, para que a gente tenha segurança de que aquela água permanecerá potável ao longo do tempo, nós precisamos conhecer todo o processo de produção da água de acordo com aquele esquema que eu mostrei para vocês anteriormente. Temos que ter consciência de que manancial que nós extraímos aquela água, que processo produtivo que é esse, que condição, que qualidade que tem essa água e quem são esses consumidores que fazem uso desta água e se eles têm acesso ou não de uma maneira razoável a esse produto, né? Então, temos que olhar em termos de saúde, principalmente para as populações mais vulneráveis, ainda mais em contextos de crise hídrica. Então, no meu entender, a água segura seria um passo adiante no sentido de olhar para o contexto, né? E não só para a qualidade deste produto. É isso que eu procuro mostrar aqui para vocês. Então, a água segura envolve o conhecimento de cenários, de contextos, no qual o uso e ocupação do território, a infraestrutura de saneamento, as condições e as incertezas climáticas, a contaminação e superexploração dos mananciais, a qualidade e manutenção da rede, o processo de tratamento e controle de qualidade da água, tudo entra dentro de um conjunto de análise que faz com que a gente possa, de fato, assegurar que aquela água ou aquele padrão de consumo não vai afetar a saúde, afetar negativamente a saúde dos consumidores. Então, esse conceito eu acho que nós vamos ter que construir ainda de uma maneira mais afirmativa daqui para frente. Ele ainda é uma reflexão de quem faz gestão nesse momento. Pode passar? Volta um pouquinho. Feita essas reflexões a respeito do conceito, né, e como nós estamos aí no processo de construção sistemática desta conceituação, tentando alargar esse modo de olhar para a água, não só em relação à sua potabilidade, mas à sua segurança. Vamos falar um pouquinho de contexto, né? Para que nós tenhamos realmente uma água segura. Então, vou apresentar alguns slides a respeito disso. Pode passar? Bom, o contexto que nós temos hoje no nosso país, né? Todos sofreram com maior ou menor intensidade os efeitos da pandemia, né? E nesta crise econômica também, há uma série de indicadores, de macroindicadores que mostram que nós temos uma situação preocupante, né, em relação ao contexto nacional, né? Esse é um dos... Isso aqui é só para ilustrar, né, que nós temos perdido em determinados rankings, né, condições de prosperidade, sobre os vários aspectos que são considerados em cada um desses indicadores, desses índices, né? Qualidade econômica, governança, educação, saúde, mas o fato é que, numa síntese, esse indicador mostra, né, uma série de indicadores, de maneira bastante ampla, que nós temos aí sofrido crises sistemáticas, crises econômicas, crises ambientais, crises de governança, portanto, e por consequência, crises de saúde, crises sociais de maneira geral, no qual nós aumentamos as populações mais vulneráveis, né? Nós afetamos a resiliência dos sistemas, a condição econômica, inclusive, das companhias de saneamento, e tudo isso precisa ser encarado, entendido, para quem pretende garantir segurança à água
da água que a população consome. Pode passar. Bom, e nós temos que entender o contexto geral. Se por um lado nós temos uma crise, né, o conjunto de crises, nós temos também ganhos históricos aí que foram fundamentais e do qual a estrutura de saneamento, né, e do qual eu mostrei aquele esquema que tem a torneira, que eu enfatizei lá, que garantir potabilidade da água, acesso à água segura para a população, ela envolve construções aí civilizatórias, estruturais, que são dadas ao longo das décadas, ao longo de mais de um século, né? Vejam aqui que a taxa de mortalidade infantil na capital paulista, no comecinho do século passado, em 1901, era de 234 crianças mortas a cada 1.000 nascidas vivas, né, até 1 ano de idade. Hoje nós temos cerca de 10 crianças a cada 1.000, né? Então, há 130 anos atrás, 1 de cada 4 crianças não completava 1 ano de idade. Isso, para nós, seria extremamente escandaloso hoje, e lá atrás, de certa forma, era o que estava dado no contexto civilizatório de 130 anos atrás. Então, nós tivemos ganhos imensos, né? E muito desse ganho, em termos de vários indicadores, e um deles é de mortalidade infantil, está relacionado a um acesso mais seguro da água por parte das populações, e principalmente das populações urbanas, né? Então, nós tivemos ganhos aí bastante significativos neste aspecto. Isso tem que ser levado em consideração, né? E que nós temos que exigir uma melhoria contínua, uma ampliação, uma universalização do saneamento de maneira geral, do acesso à água. Isso tem que ser uma política de Estado, tem que ser um reclamo da população de maneira sistemática, e isso tem que ser traduzido em políticas públicas aí afirmativas e abrangentes. Pode passar? Garantir água segura, né, muito mais do que potável, envolve, como eu disse anteriormente, que nós tenhamos consciência de onde que nós estamos falando, né? E tanto em termos espaciais como temporais também, né? Hoje, mais de 90% da população paulista mora em cidades, né? É população urbana. Grande parte desta população está em áreas metropolitanas, e hoje já falamos uma macrometrópole envolvendo 180 municípios, né? Envolvendo as metrópoles de São Paulo, de Santos, de Campinas, agora mais recente, a região de São José dos Campos, de Sorocaba, etc., que mostra que nós temos arranjos aí, urbanos e regionais também, que remetem a uma certa tensão e conflitos, inclusive pelo uso da água, né? Vide os conflitos que estão dados aqui na transposição de água de uma bacia para outra, né? Da bacia do Piracicaba aqui para do Tietê, para abastecer a região metropolitana de São Paulo. E não é só essa, né? Quem olha para o sistema de abastecimento de água de uma escala mais ampla vê uma série de transposições e de conflitos cada vez mais intensos, né? Isso envolve uma gestão integrada, envolve uma gestão ampliada do território, e nós temos uma série de cenários de industrializações passadas, bastante agressivas ao meio ambiente, de urbanização e verticalização de centros urbanos, de regiões periféricas, e nem sempre periféricas, mas de extrema pobreza, né, com dificuldade de acesso a saneamento de maneira geral e à água, né, que faz com que a gente tenha aí um conjunto diferenciado de populações, né, de consumidores, grande parte deles populações bastante vulneráveis em termos de acesso a uma água segura. Pode passar? Quem olha uma visão de satélite, uma visão aérea, pode ver esses conjuntos, esses grupos populacionais assentados de maneira extremamente precárias, ao lado de corpos d'água extremamente poluídos, contaminados, degradados, e do qual o acesso da água se faz dentro de uma situação
muitas vezes dramáticas e totalmente preocupante do ponto de vista sanitário. Pode passar? Então, se nós pretendemos entender esses contextos, nós temos que também olhar para essas modalidades, né, de abastecimento, e do qual está registrado na Portaria Federal de Vigilância e de Potabilidade da Água. Nós temos as soluções alternativas individuais, que hoje elas têm um caráter de uso mais intenso em áreas rurais, né, e periféricas ainda, né, e que são águas extremamente poluídas, né, de maneira geral, principalmente naquelas áreas, nas franjas das grandes cidades, né, e que ainda restaram, e nas crises hídricas elas retornam com uma certa força, né, e demandam uma ação de vigilância específica para isso, uma vez que a gente não faz um monitoramento sistemático, né, dessas modalidades de abastecimento. Mas essa questão dos padrões de produção de consumo, ela, de certa forma, é bastante dinâmica, né? E o que nós temos, muitas vezes, em progresso, na expansão da rede, por exemplo, muitas vezes esse progresso se retrai quando nós temos, por exemplo, uma crise hídrica. Pode passar. As soluções, volta uma. As soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano, né, ela é histórica, né, os chafarizes e a legislação sanitária, né, do século XIX, inclusive, aborda isso, né, os chafarizes de acesso coletivo à água. Mas, nas décadas mais recentes, né, nós temos uma exploração extremamente intensa, eu vou mostrar um mapa para vocês, né, de soluções alternativas coletivas por meio de poços tubulares profundos. Nós temos até uma resolução conjunta que estamos revisando agora, mas é uma resolução que vem desde 2006, entre as secretarias da Saúde, de Meio Ambiente e, então, de Recursos Hídricos também, no sentido de olhar de uma forma diferenciada para essas soluções, e eles ocorrem dentro das cidades, né? Principalmente das grandes cidades, das regiões metropolitanas, e onde a rede pública de abastecimento, inclusive, né? Por questões econômicas e outras questões, né? E eles ganham importância maior também na crise hídrica, né? Mas é um aspecto do problema que tem que ser olhado de uma maneira diferenciada e estabelecer normativas e políticas públicas mais incisivas em relação a esta questão. Pode passar? Os carros-pipa, né, que houve até polêmica na Portaria 888, né, que estabeleceu um artigo, não sei se um só ou mais, que define o que seja carro-pipa, né, hoje definido como veículo equipado com reservatório utilizado exclusivamente para distribuição e transporte de água para consumo humano, né, é um problema e com várias facetas, né, no Brasil. Aqui a gente tem um transporte intenso dentro de regiões metropolitanas, de grandes cidades também, de abastecimento de água por meio de caminhões-pipa. No Nordeste é uma modalidade diferente, que abrange, inclusive, aspectos bastante dramáticos. A gente já teve oportunidade em seminários aqui em São Paulo trazer representantes das vigilâncias de estados do Nordeste que mostraram como essa questão, né, do transporte de água para abastecer comunidades carentes no sertão, cidades que sofrem mais intensamente com a seca. Isso ganha características bastante dramáticas também, mas isso não impede que aqui no Sudeste, né, no estado de São Paulo, nós tenhamos aí problemas bastante grandes com isso. Inclusive, mais uma vez, em relação à crise hídrica, nós tivemos até problemas com a qualidade destes caminhões, né? Porque a demanda aumentou, o mercado ficou, de certa forma, frenético e aí muitos caminhões sem condições entraram neste mercado, né? Nós temos uma portaria do Centro de Vigilância Sanitária a respeito desse assunto de 1999, e agora, esse mês, ou próximo mês, nós vamos publicar
uma atualização desta portaria, estabelecendo algumas referências em relação a este caminhão, como a gente já fez também em relação à água de reuso, que eu falei para vocês no início da apresentação, que demandou também que nós tivéssemos estabelecido um padrão para esses caminhões também, diferenciando da água potável. Pode passar? E o nosso sistema de abastecimento de água para consumo humano, definido pela Portaria 888 como instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à produção e fornecimento de água potável por meio de rede de distribuição. Essa é uma definição, de certa forma, polêmica, né? Nós defendemos, quando nos manifestamos pelo Ministério da Saúde, e até voltar a uma definição que vinha das legislações anteriores, né? Cuja definição de sistema de abastecimento de água não estava definido exclusivamente pela questão da rede de distribuição, mas pela forma de gestão, pública ou não. Mas isso não prevaleceu, continua, então, portanto, essa definição. De qualquer maneira, o sistema de abastecimento de água para consumo humano, que a gente chama de SAA, é a referência, né? É o que a gente espera que se tenha em toda a área urbana aqui no estado de São Paulo, dos pequenos e dos grandes municípios também, porque é a partir desse sistema de abastecimento que nós estabelecemos assim, referências para a vigilância, para a gestão, para a inspeção desse sistema, lembrando que os SAAs eles estão sujeitos a licença sanitária, né? Todo sistema de abastecimento de água deve ter uma licença sanitária, portanto, deve ser inspecionado e deve fazer, logicamente, um monitoramento sistemático conforme está estabelecido na Portaria Federal e nas normas complementares. Pode passar. Na questão do sistema de abastecimento de água, né, como eu disse, que se espera que toda a área urbana todos os moradores em área urbana tenham acesso. Saiu a apresentação? Vocês estão vendo a apresentação? Voltou. Está voltando. Tá. Que se espera que todo cidadão que mora em área urbana tenha acesso à rede pública de água, né? Isso, como eu disse, foi uma construção civilizatória de mais de século. Até a década de 1920, por exemplo, nós não era obrigado a clorar a água para consumo humano. Então, nós temos e a rede também era praticamente nula, não existia em área urbana. Hoje nós conseguimos aí, com muito esforço. Isso faz com que nós tenhamos, por outro lado, uma dependência social de sistemas urbanos extremamente complexos, né? Esse não é um sistema de abastecimento de água que vocês estão vendo, mas a rede de transporte público aqui da região metropolitana, de certa forma, guarda uma similaridade com a rede pública de abastecimento, no sentido de que qualquer problema de um desses nós ou em uma dessas linhas, elas afetam geralmente grande parte ou o sistema no seu conjunto e não permite acesso do consumidor ao serviço. Então, nós temos uma dependência, há construções teóricas em relação a esses sistemas, né, mais complexos e desta dependência. Pode passar? Eu não vou me ater exatamente a isso, pela falta de tempo. O próximo, por favor. Teve algum problema? Ou ele está demorando? Voltou? Ou deu algum problema ou acabou o meu tempo? Não, Luiz, ainda não. Acho que deu algum probleminha. Eu estou terminando também. Um problema no compartilhamento. Já vai voltar. Sem problemas.
Já adiantando no próximo slide, eu vou mostrar não a rede de transporte coletivo aqui da região metropolitana, mas o sistema integrado metropolitano de abastecimento de água, que é tão complexo quanto, né? Tem que voltar alguns. Isto, perfeito. Então, esse é o sistema, né? Aquilo que a gente está chamando aqui de sistemas coletivos extremamente complexos, né? E que cria uma dependência social extremamente grande desses sistemas, né? E do qual uma crise hídrica, por exemplo, pode levar a um colapso desse sistema. E quando nós falamos em colapso, nós estamos falando, neste caso, de 22 milhões de pessoas que dependem extremamente desta fonte de abastecimento de água. Não há muitas alternativas a isso, né? Embora a gente tenha um conjunto de poços aí muito grande, não há alternativas. Em 2014, principalmente em 2015, em janeiro de 2015, a crise hídrica era de tal ordem que nós começamos a aventar a possibilidade desta população não ter água nas suas torneiras alguns dias depois. E como veio uma chuva muito grande em fevereiro daquele ano, nós, de certa forma, escapamos disso. Mas isso é um exemplo de que nós construímos estruturas extremamente importantes, essenciais, mas complexas, do qual nós demandamos buscar água em mananciais muitas vezes distantes. Nós dependemos de estruturas, e ao lado aqui à esquerda vocês veem o tamanho disso, né? São, só de rede de distribuição de água são 36, agora são mais, né? 1.000 quilômetros, dá para dar uma volta à Terra, né? Que, se eu não me engano, são 40 mil quilômetros de circunferência do planeta. Temos 5,4 milhões de ligações cadastradas, 410 reservatórios, também tem o apoio de 69 poços, adutoras, 1.400 quilômetros, e por aí vai. Também, em paralelo a isso, nós temos a rede, a estrutura de estação de esgoto, né? Estação de tratamento de esgoto são 33, mais uma rede imensa de redes coletoras, e por aí vai. Então, vejam que não é pouca coisa e não se constrói também isso de um dia para o outro, né? É muito esforço da sociedade, histórico, né, de gerações, para garantir isso. Quando nós falamos numa crise hídrica, por exemplo, nós, de certa forma, nós colocamos em questão e vemos a possibilidade de colapso dessa estrutura toda, e do qual não há muitas alternativas em relação ao abastecimento. Portanto, quem faz vigilância da qualidade da água tem que ficar atento a esses contextos também. Pode passar? Eu tenho mais 5 minutinhos. Vejam que nós podemos sobrepor aquela estrutura extremamente complexa, né, do qual nós temos uma dependência social muito grande, com os poços, né? Esses são os poços tubulares profundos distribuídos na região metropolitana. Já tem algum tempo também, isso deve estar um pouquinho mais colorido. Mas veja que há uma sobreposição de rede, de estruturas de saneamento de maneira geral e os poços tubulares profundos. A gente pode sobrepor aqui também as áreas contaminadas e nós vamos criar um imenso cenário de risco à saúde da população, que demanda também políticas públicas integradas para compreender e para intervir nestas questões. A resolução que eu citei para vocês, a resolução conjunta 3, aliás, de 2006, ela procura olhar para esse cenário, né, de sobreposições, de modalidades de abastecimento e garantir que o processo de licenciamento e de outorga dessas fontes se deem dentro de padrões seguros, né? Olhando para a relação entre o local que vai perfurar o poço e a questão da contaminação do solo, da degradação do meio ambiente de maneira geral, principalmente em relação às áreas contaminadas. E exige também que se faça um monitoramento e se tenha um plano de amostragem diferenciado, dependendo da proximidade ou não que esse poço tenha em relação aos passivos ambientais cadastrados pela CETESB.
Então, isso exige um monitoramento, uma referência laboratorial também diferenciada para esse conjunto de pessoas que se dispõem a explorar este manancial, principalmente como solução alternativa coletiva de abastecimento, né? Nós vemos muitos shoppings, muitos hospitais, muitas clínicas, muitos laboratórios, muitos centros comerciais, condomínios residenciais que fazem uso por diversos motivos, né? E a crise hídrica acentuou isso, essas soluções alternativas, essas modalidades de abastecimento. Pode passar? Vejam que dentro desse cenário complexo, que eu citei bastante aqui, né, a crise hídrica, mas nós temos de uma maneira mais ampla, olhando de forma mais abrangente para a nossa realidade, nós temos aí um conjunto de crises emergenciais que podem ser resumidas a crises climáticas. Nós estamos em meio à COP26, né, falando exatamente disso, uma crise de biodiversidade, uma crise sanitária também, principalmente por conta da pandemia que se instalou aqui entre nós desde o ano passado, né? Então, uma crise pode ser definida de várias maneiras. Eu entendo uma crise como um estado de tensão social que aponta para a possibilidade de mobilização ou de conflitos derivado de desequilíbrios ou desajustes de várias ordens. Eu prefiro pensar que nós estamos no momento de mobilização, muito mais do que de conflitos, para superar essas crises. Pode passar? As cidades falam, né, da angústia, da questão da crise hídrica, dessas crises que se manifestam. Essas são fotos aí que eu mesmo tirei aí pela cidade e que mostram que, de certa forma, há uma tensão, há uma expectativa, há uma necessidade de se manifestar em relação à questão da produção e principalmente dos padrões de consumo desta água. E muitas vezes quem fala são populações vulneráveis, né? Pode passar? Então, esse também é um esqueminha para que a gente possa entender, né? Nós estamos aí num período de estiagem, de seca, e as mudanças climáticas apontam para possibilidades recorrentes de crises, né? de alteração do padrão de chuvas, né? Levando à estiagem, à seca, né? Uma estiagem mais severa, portanto seca. Redução das chuvas, lembrando que é sempre em relação a um determinado padrão ou cenário histórico, né? Que está relacionado às condições climáticas e dinâmicas atmosféricas, que pode conduzir a uma crise hídrica e que, por seu lado, pode levar a crises de desabastecimento e de riscos à saúde também. E certamente uma crise hídrica altera o padrão de consumo, né? E que demanda ações de adaptação, de estratégia de redução ponderada e equânime do consumo, políticas públicas para equilíbrio sustentável entre disponibilidade e demanda. Então, a questão das referências laboratoriais, ele tem papel fundamental na medida em que nós alteramos de maneira bastante intensa os padrões de produção, de consumo, de oferta de água e de demanda também, dentro deste conjunto de possibilidades. E quando eu falo em adaptação, nesse quadrinho à esquerda, nós estamos falando em políticas públicas que permitam que a gente possa atenuar essa crise hídrica de maneira que não penalizemos essas populações mais desassistidas e, portanto, possamos construir aí cenários de risco à saúde bastante preocupantes, né? Então, há que se ter políticas públicas diferenciadas, as companhias de saneamento têm que ter maior resiliência, né, a partir desses cenários que se prenunciam em relação à crise hídrica, e toda a referência laboratorial segue também nesta toada de aprimoramento, de conhecimento, do qual a gente tem aí condições, como já vimos anteriormente, de alteração do fluxo ou do nível dos mananciais por falta de chuva, que altera a qualidade desses mananciais de maneira significativa e pressiona os sistemas, né, de abastecimento no sentido de garantir uma água potável, mesmo em situações aí bastante adversas.
Isso leva a uma necessidade de uma avaliação intensa da qualidade do manancial, né, dos seus diferentes parâmetros, e também o olhar mais sistemático, mais intenso, mais diferenciado em relação à água potável, né? Então, esse é um conjunto geral do que nós observamos, algumas reflexões que eu partilho com vocês a respeito desses cenários bastante complexos, como eu disse, também em relação não só do plano histórico, mas também do plano espacial, com diferenças tremendas de modos de acesso à água, de modalidades de consumo também. Pode passar? E, por fim, a questão, né, olhando para o conceito e para o contexto, algumas reflexões também sobre mensuração, né, sobre a questão que eu enquadro aqui dentro dos aspectos da metrologia, das referências laboratoriais, que para a vigilância sanitária, como todos sabem, é essencial. O Adolfo Lutz vai falar aqui em muitos momentos aqui, eu creio que seja fundamental. Pode passar? Eu já apresentei esse slide em algumas vezes e eu acho ele essencial para a gente compreender onde nós estamos, né? Esse é o artigo 321 do Código Sanitário Estadual, não do Código atual, que é de 1988, não é o vigente, mas de 1894. Nós já fizemos até um seminário na Faculdade de Saúde Pública a respeito dele, quando se comemorou 120 anos do Código Sanitário. O primeiro. Vejam aqui as condições que estavam dadas para normatizar e para estabelecer referências e como ela se diferencia hoje dentro daquilo que eu procurei mostrar para vocês, de uma construção sistemática, né, de um processo civilizatório do qual a gente tem uma condição, uma estrutura e um arcabouço legal extremamente fundamental que tem que ser defendido e tem que ser aprimorado sistematicamente, e isso só pode ocorrer dentro de uma sociedade democrática, né? O artigo 321, ela fala até de maneira poética que para a adoção da água suprir, né, quando precisar suprir água, principalmente para as cidades que naquele momento, né, em 1890, cresciam de uma maneira bastante intensa aqui em São Paulo. A cidade de São Paulo passou em 1890 de 60 mil habitantes para 240 mil habitantes 10 anos depois, em 1900, e havia uma necessidade do poder público de suprir essas comunidades, essas áreas urbanas com água, mas ainda não havia um repertório suficiente para tal. Então, eles falaram que para a adoção da água suprir deve vigorar como, destaco, né, critério de valor. Vejam quantos critérios de valor nós temos hoje numa portaria como a 888, né? A preferência instintiva que liderem os habitantes mais antigos. Vejam que havia uma transição ali entre uma sociedade extremamente tradicional, apartada da ciência, né? E o Código Sanitário vem trazer uma necessidade de estabelecer referências mais rigorosas dentro de um tecido urbano que ganhava complexidade. Mas ainda não havia instrumentos e referências para tal, inclusive referências laboratoriais, obviamente, né? Parâmetros e padrões praticamente não existiam. Então, se voltava à questão da tradição, né? E se colocava a preferência instinta, né, baseada nos instintos daqueles que guardam a tradição daquele local, né? Então, buscava o poder público, buscava os habitantes mais antigos para fazer uma pergunta que hoje nós perguntamos por meio de todo um arcabouço de referências laboratoriais, né, aos habitantes mais antigos. Afinal, essa água daqui, né, deste manancial, é boa ou ruim? E o habitante mais antigo, ele vai, logicamente, ele vai dar a sua opinião com base na história que ele carrega, né? História oral, geralmente, né? E vai dizer que essa água sempre foi boa e todos que beberam dele, né, a família, a comunidade, nunca passaram mal, nunca tiveram um problema de saúde mais significativos. Isso dá uma ideia de uma sociedade bastante estanque, né, do qual a tradição não... a dinâmica da sociedade não alterava aquela tradição que estava dada. Eu sempre tomei aquela água e sempre vou tomar aquela água, porque praticamente o uso e a ocupação do solo muda de uma maneira extremamente lenta que me permite compreender, a partir de padrões históricos, a qualidade daquela água.
Então, vejam como nós, em 130 anos, construímos todo um repertório, né, isso com muito custo, de condições de análises, de referência de laboratório, de referências de gestão, de modalidades de abastecimento, de definições, de conceitos e tudo mais. E essa construção e esse aprimoramento é uma construção coletiva, né, de idas, de vindas, de progressos e de alguns retrocessos, mas principalmente de processos, que faz com que hoje nós tenhamos uma legislação extremamente complexa que procura abranger este contexto que eu fiz questão de mostrar para vocês anteriormente, mostrar que não é uma ação fácil, né, entender a potabilidade da água de uma maneira exclusivamente por um laudo laboratorial, mas demanda que se compreenda todo esse conjunto. Pode passar? Também do conceito que eu falei inicialmente, né, vejam que ainda o Código Sanitário de 1894, eu acho que ele é ilustrativo para a gente ver o contraste entre uma coisa e outra. Né? Vejam o artigo 82, se é que vocês estão conseguindo ler. O artigo 82, por exemplo, deve ser proibido o despejo de materiais residuais nos cursos de água potável. Vejam que conceito diferente, né, do que nós temos hoje de potabilidade da água. O curso de água potável, eu não sei bem o que era o potável, mas entendo que seja aquilo que menciona o artigo que eu apresentei para vocês anteriormente. A água potável é aquele água boa que estava dentro do manancial, aquela no qual ninguém ficava doente, que era, tinha uma certa transparência, não tinha nenhuma fonte de poluição visível ali. Então, era uma água, né, de um manancial bom para o consumo humano. Né? Então, o potável estava se construindo ali, era uma sementinha que hoje nós temos uma ideia de potável muito mais elaborada. Né? Como mostra a frase aqui mais abaixo, né? Água potável, que está definido na 888. E aí tem outros artigos que eu não vou mencionar para vocês, mas eu só quero destacar esses conceitos que vão sendo construídos, alterados, aprimorados, como eu mostrei, que a gente hoje tem, de certa forma, uma crise, né, do conceito de água potável, que ele não dá conta, né, e tentamos dar um pulo para que seja água segura. Há 130 anos atrás, a água potável era uma coisa tanto mais simplificado e instintivo, né? Nós substituímos esse instinto por todo um aparato aí, laboratorial, inclusive. Pode passar? Eu não vou cansar mais vocês, a minha palestra teve essa intenção mesmo de colocar um aspecto geral a respeito das nossas preocupações, de como nós pensamos a gestão aqui no Estado de São Paulo, muito mais do que destacar alguns artigos da Portaria 9. Eu tenho certeza que muitos dos que vão me suceder aqui, eles vão falar a respeito disso. A própria Isabel e a Nancy, creio que possam mencionar alguns aspectos mais gerais, mas eu quero destacar a Portaria CVS 1, né, que estabelece, que disciplina no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária aqui de São Paulo, o licenciamento sanitário dos estabelecimentos de interesse à saúde e da outras providências. Aqui tem todo um conjunto de atividades, né, que estão organizadas pelos códigos, pelos CNAES, né, os Códigos Nacionais de Atividades Econômicas, e dentre eles, dentro desse código, nós temos os laboratórios, né? Acho que a maioria das pessoas dos ouvintes sabem muito bem disso. Então, nós licenciamos laboratórios de análises bacteriológicas, físico-químicas, de água para consumo humano e outros fins. E eu creio que esse seja um enorme desafio, porque nós temos problemas seríssimos na gestão do PROAGUA, né? E que nós observamos isso no dia a dia, em relação às referências laboratoriais, seja em relação às análises que são voltadas para a vigilância, seja as análises de controle. As análises de vigilância têm que ser feitas nos laboratórios de saúde pública, aqui no Estado de São Paulo, no Instituto Adolfo Lutz e alguns laboratórios municipais, mas nós temos uma série de problemas de amostragem, de capacidade dos municípios de fazer uma amostragem razoável do ponto de vista, inclusive, da definição espacial, da representatividade disso, da definição temporal, inclusive, muitos municípios, até por condições, dificuldades
estruturais, eles concentram um conjunto de análises em um determinado mês, numa determinada semana, não compreende o contexto de abastecimento de produção da água no seu município de uma maneira mais clara e evidente. Então, nós temos uma série de prejuízos em relação a essas amostragens, em relação, inclusive, do registro disso no sistema de informação. Hoje o Ciságua permite, né, avançou bastante nesses últimos anos, então permite uma avaliação e a extração, isso é bastante recente, né, de relatórios de gestão muito interessantes. Por outro lado, as análises de controle também nós temos aí um mundo de problemas que eu não vou citar aqui para vocês, mas nós temos qualidade de laboratórios que prestam serviços extremamente deficientes, nós temos laboratórios dentro de estações de tratamento de água, dentro do sistema de produção da água de maneira geral, laboratórios contratados também com deficiências seríssimas, né? A gente já discutiu bastante isso, com falta de mecanismos de gestão, com problemas de biossegurança e etc. Então, o desafio nosso é estabelecer referências mais consistentes aqui no estado de São Paulo para que a gente possa fazer uma inspeção nesses laboratórios, estabelecer medidas minimamente adequadas para que nós tenhamos um monitoramento de fato condizente com a complexidade de todo esse cenário que eu mostrei para vocês. É isso, falei demais, agradeço bastante a atenção, estou aqui para ouvi-los e para o debate. Obrigado. Muito obrigada por sua apresentação. Senhor Luiz, eu vou convidar à tela o debatedor, o professor Celso Scaranello, e farei antes de chamar as debatedoras, eu farei uma breve apresentação da debatedora Isabel Cristina de Ernesto, gerente da Sabesp, e uma breve apresentação da senhora Nancy de Castro Stolpe, avaliadora de laboratórios da SEGEC. A senhora Isabel Cristina de Ernesto é bacharel em Química pela Universidade Mackenzie, com MBA em Gestão de Projetos. Ela trabalha na Sabesp desde 1992, atuando nas áreas de controle de qualidade de água e em tratamento de esgotos. Atualmente, é gerente do Departamento de Controle de Qualidade de Águas e Esgotos, onde estão localizados os laboratórios que realizam os ensaios de maior complexidade da Sabesp. O departamento também coordena o Laboratório Provedor de Ensaios de Proficiência, PEP. E como segunda debatedora, a senhora Nancy de Castro Stolpe é avaliadora de laboratórios da SEGEC. Nancy é bióloga pela USP, mestre e doutora em ciências biológicas na área de genética e biologia molecular pela Unicamp. Tem 30 anos de experiência em microbiologia ambiental, tendo atuado no processo de implantação da acreditação em ISO 17025 no Laboratório de Microbiologia da CETESB. E atualmente é avaliadora de laboratórios da SEGEC. Bom, sejam todos bem-vindos e passo a palavra ao moderador para iniciar o debate. Obrigado, Patrícia. Eu gostaria de fazer alguns comentários agora, mas, em função do tempo, eu vou passar a palavra, primeiramente, para a nossa debatedora Isabel Cristina Ernesto, que representa hoje a Sabesp, né, para que fizesse os seus comentários a partir da palestra do Dr. Sérgio Valentim. Então, Isabel, a palavra é sua. Vamos ficar todos em tela, assim a gente ganha um tempinho aí. Muito obrigado. Isabel. Obrigada. Bom, primeiramente agradecer aí o convite, né, do Celso, na REMESP, em participar desse importante evento, né? O Valentim aqui, estamos juntos, nós somos todos parceiros aqui, porque a nova portaria, ela trouxe muitas mudanças, né, que era um enfoque aqui para a gente falar um pouquinho sobre qualidade, né, a minha intenção aqui. Então, a gente trouxe muitas mudanças, tem um impacto grande,
Mas olhando, né, para tudo que o Valentim colocou, né, está havendo uma evolução no controle de qualidade. Isso tem que ser visto com bons olhos, né, porque quanto mais a gente controlar, melhor a garantia do produto que a gente está consumindo, né, que é essencial para a garantia da saúde da população. Então, o que eu gostaria de colocar, né, diante de toda essa evolução, né, a nova portaria foi publicada aí em maio, a gente teve aí pelo menos mais de 30 parâmetros que foram introduzidos, né, são novos parâmetros, todos eles assim de alta complexidade de realização. Então, o que acontece? Só demonstra que cada vez mais a gente evolui, né, para controlar o produto. Mas o que trouxe isso junto, né? Aumenta a quantidade de parâmetros que são controlados, também aumenta a exigência que a gente tem para declarar esses dados, né? Então, hoje a gente tem novos critérios que foram colocados aí na legislação para a gente declarar como a gente declara esse dado, né? Antigamente a gente colocava lá o resultado, hoje não, hoje você tem critérios, né, que vão demonstrar ainda mais essa garantia. Então, hoje eu tenho que não só falar quanto era o meu limite de quantificação daquele parâmetro, mas também eu tenho que falar quanto é o limite de detecção. Ou seja, a informação está muito mais apurada, né? Hoje você fala de uma forma muito mais refinada, né? Olha só, no passado lá era o sentimento da população de quem morava ali, como o Valentim colocou, né? Eu não conhecia isso, achei super interessante, né? Então praticamente não existia critério, né? Então, olha, se você conhece aquela água, você consome, ela é boa, esse era o critério, hoje não, né? E só que isso traz mais confiabilidade, né? Hoje, o nosso produto ele tem muito mais confiabilidade por conta da forma que a gente está expressando esse resultado para a população, né? Mas o que traz para a gente, que é do saneamento, que é do tratamento, né? Hoje a gente tem que ter um laboratório com muito mais equipamentos assim de última geração, né? Isso não tem como evitar, né? Então, assim, a especialização dos funcionários tem que ser muito maior. E isso vem junto com a metrologia, né? Quanto mais refinado, mais criterioso você tem que ser. E a metrologia está diretamente ligada a isso. Então, assim, quanto mais especialização, hoje a gente requer muito isso, tá bom? Então, isso eu queria colocar até como uma provocação, né, do que vem por aí, né, gente? A gente está refinando muito. Hoje nós estamos num critério muito mais refinado, mas o ganho para a população é gigante, né? A confiança que você pode ter num dado, quando a gente expressa, é muito maior. Encerrou? Era uma provocação mesmo para colocar a população, que hoje assim, os critérios são muito maiores, né? Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Obrigado, Isabel. Então, vamos passar a palavra para Nancy de Castro Stoup. É Stoup, o correto ou Stop? Stoup. Stop. Seja bem-vinda. Você também é uma grande parceira da Remesp. Faça as suas intervenções aí, por gentileza. Tá ok. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, Celso, a você especificamente e à Remesp, para poder participar da discussão desse evento. Como disse a Isabel, Luiz e a própria Marinês, é de extrema importância para o momento que nós estamos vivendo, né? A crise hídrica novamente dá esse destaque. Eu gostaria de falar especificamente, justamente porque a minha experiência maior é realmente na parte de microbiologia, as alterações que houveram entre a portaria anterior e essa, do ponto de vista de acreditação dos laboratórios. Então, muitos dos laboratórios eram acreditados, por exemplo, para bactérias heterotróficas, esse parâmetro foi excluído. Então, imagino eu que os laboratórios não tenham mais o interesse em manter essa acreditação. Do ponto de vista técnico, eu acho que foi um acerto essa retirada, quer dizer, eu acho que não é o fórum para a gente discutir, mas um pouco, talvez, falar sobre a importância desses parâmetros, e aquilo que a Marinês já colocou também, que é isso, a retirada da recomendação do monitoramento de vírus e a alteração dos protozoários, né, o cripto e a giardia, que estavam na portaria anterior e que houve uma alteração, e para fazer o monitoramento com as bactérias aeróbias.
os esporos das bactérias aeróbias. Eu acho que, do ponto de vista dos laboratórios, eles vão ter que buscar, essa metodologia está padronizada pelo Standard Methods, então, já existe a sua implantação dessa metodologia, mas eu acho que é importante porque vai ser necessário buscar a participação em ensaios de proficiência e a compra de matéria de referência para poder fazer esses ensaios e poder solicitar a acreditação. Acho que era basicamente isso também que eu tinha para falar. Vocês foram bem econômicas. Mas eu agradeço, eu acho que foram muito importantes esses depoimentos. Eu tenho aqui algumas questões, algumas perguntas que foram formuladas, mas antes eu queria deixar a minha contribuição. Primeiro, parabenizar, né, ao Dr. Sérgio Valentim pela sua exposição, pelo seu trabalho à frente da Secretaria, da Diretoria de Meio Ambiente, né? E eu confesso que eu não tinha ideia da complexidade que é isso tudo. Mas é importante, né, a gente salientar, vamos dizer, que eu preciso, para que isso tudo funcione perfeitamente, de boas políticas, preciso de boas infraestruturas, e aqui nós temos representantes de Sabesp, CETESB, precisamos de boa infraestrutura laboratorial. O que eu posso dizer é o seguinte, que a Rede Meteorológica do Estado de São Paulo está disponível para a gente poder discutir essas questões relacionadas à infraestrutura, como melhorar o desempenho dos nossos laboratórios. São Paulo reúne hoje, dentro do estado todo, mais de 250 laboratórios que atuam em meio ambiente. Aí incluo também um pouco alimentos e bebidas, tem aí um pessoal que presta serviços, e eu estou apenas falando de laboratórios acreditados. E a rede meteorológica, eu particularmente sinto falta disso, sente muito a falta desses laboratórios para participarem do nosso movimento de redes. Vamos dizer, aí eu faço um apelo a todos, orientem esses laboratórios para estarem atuando de forma conjunta com a gente em ações para melhoria da qualidade e do desempenho dessas pessoas que atuam nesses laboratórios. A REMESP tem essa missão, levar conhecimento, capacitar essas pessoas, promover ensaios de proficiência. Nós estamos com um desafio bastante grande agora para desenvolver produtores de materiais de referência certificados. São pouquíssimas entidades ou empresas que hoje desenvolvem, e nós temos uma quantidade substancial de, vamos dizer, técnicas e escopos para atender essas demandas todas. E o melhor local para a gente desenvolver isso são as redes meteorológicas estaduais, e que em São Paulo carece muito da participação desses laboratórios. Então, eu peço, né, e mais uma vez, viu, Sérgio, doutor Sérgio, peço que nas suas discussões lembre, vamos dizer, que a rede está aqui para ajudá-lo nos seus trabalhos, né, e na preparação, vamos dizer, dessa infraestrutura tão importante para garantir a qualidade desse ativo tão importante para todos nós, que é a água. A questão da amostragem, eu vi, olha, tem muita coisa que a gente pode contribuir. Então, sempre que estiverem discutindo essas questões, lembre que existe uma rede meteorológica que pode ajudar no que for necessário. Mas, para continuar, eu vou fazer algumas perguntas que eles colocaram aqui no nosso QIA, no Question and Answer. O Paulo André falou, bom dia, eu vou formular para o doutor Sérgio, mas fiquem à vontade você, Isabel e Nancy, para complementarem, caso entendam que isso é importante. Bom dia, Paulo André Caetano. Bom dia. Existe algum planejamento a curto prazo para a construção e operação de estações de tratamento de esgotos nas áreas de mananciais, com o objetivo de antecipar a poluição desses corpos
desses corpos d'água, em especial as represas. Não sei se ficou claro, Sérgio ou a Isabel, que também deve ter uma interface grande com esse tipo de problema, fiquem à vontade para responder. Não sei se a pergunta está clara, a gente pode trazer quem perguntou para colocar melhor. Está clara. Está clara, porém, eu acho que quem poderia responder melhor isso seria a CETESB, nem sei se a Maria Inês, mas a CETESB que faz o licenciamento destas atividades, do ponto de vista ambiental. É lógico que nós temos um problema tremendo em relação às áreas dos mananciais, comentei aqui com vocês, o mapa, a foto de satélite que eu coloquei aqui nas estruturas de saneamento mostra bem essa ocupação intensa. Comentei também, né, que foi apresentado no Conselho de Meio Ambiente, a dificuldade que se tem, né, embora com ações bastante incisivas da Polícia Militar, da própria Sabesp, em relação às áreas dos mananciais. Eu mesmo, na década de 90, eu participei do SOS Mananciais, junto com a Sabesp, Polícia, na época, Polícia Florestal, a Secretaria de Meio Ambiente. Mas, assim, as dinâmicas urbanas, elas, embora também a população, a taxa de crescimento da população tenha diminuído bastante nessas últimas décadas, a pressão em relação a essas áreas periféricas de produção de mananciais é muito grande, né? Nós tivemos uma dificuldade muito grande e um dilema também muito grande de, assim, dado que foi ocupado determinadas áreas de mananciais por população de baixa renda, população vulnerável, população com uma série de demandas e com carências de assistência de maneira geral, devemos ou não colocar estrutura nessas áreas, uma vez que, dada a estrutura, nós incentivamos o crescimento. Então, é um dilema muito grande. O que se tem que fazer, logicamente, é coletar esse esgoto de alguma maneira e fazer políticas públicas de contenção, de adequação dessas demandas, principalmente por moradia de baixa renda, né? Conversamos isso também no CONSEMA, eu até me manifestei nesse sentido. É óbvio, né, que não dá para fazer política de saneamento de maneira desintegrada com as demais políticas, né, inclusive de assistência à saúde. E aí, por consequência, a instalação de infraestruturas ela vai no sentido de olhar para esse problema de uma maneira mais ampla, né? Mas o que não se deveria fazer é permitir que essa ocupação se dê de uma maneira totalmente desvinculada da proteção dos mananciais. Nós temos legislação dos mananciais desde a década de 70. Se, por um lado, a gente permitiu, pelo menos, uma contenção mínima, né, de maneira que essa ocupação não ocupasse toda essa área, mas nós estamos ainda distante de políticas públicas que valorizem essa área no sentido de permitir um uso que esteja em sintonia com a proteção dos mananciais. Alguém gostaria de complementar? Nancy ou a Isabel? Não? Bom, tem uma pergunta um pouco mais técnica aqui da Dalila. Ela fala, a faixa de pH está com uma recomendação ou é obrigatória? Exemplo, a amostra com pH 5,85 não atende aos padrões de potabilidade da GM 888. Eu passo aí para vocês comentarem. Então, não existe mais faixa de pH na portaria, né? Não tem um valor referenciado para ela. Somente para desinfecção, né? Que tem na tabela. Aquela frase que tinha, né? Foi retirada dessa portaria. Não existe mais valor referenciado para potabilidade. Eu não sei de que artigo ela está falando, né? Ela está falando de um artigo da 888? Eu estou achando estranho.
O Dalila, se você quiser complementar essa pergunta, eu pediria que você colocasse lá no Chat. QIA, para facilitar a nossa visualização. Ou, em último caso, você está com dificuldade, se você está com dificuldade, coloque aqui mesmo. Vê se a resposta da doutora Isabel atende a sua questão. Isso foi subtraído dessa versão da portaria, não tem mais essa referência, né? Isso existia na anterior. Um valor referenciado, né? Tem mais uma pergunta aqui, enquanto ela avalia lá se está ok, uma pergunta da Luciana Meirelli. Gostaria da visão das debatedoras em relação à tabela do anexo 13 da nova portaria em que é solicitado para demais parâmetros o monitoramento trimestral quando o resultado for maior que o limite de detecção. Qual é o sentido desse monitoramento para demais parâmetros, como STD, por exemplo? Não sei, vocês devem entender, eu não conheço essa portaria com profundidade. O anexo 13, ele trouxe aí ele é uma nota, né, no anexo, e ele fala se você detectou, né, ele deixa claro isso, se houve a detecção do parâmetro, ele deve ser monitorado a cada 3 meses na rede de distribuição. Eu estou explicando como é que ficou lá no anexo 13, né? Então, isso gera, né, um monitoramento além, né, na rede de distribuição. Por exemplo, se você tem como é que eu vou pegar um exemplo de um parâmetro com um agrotóxico, né? Se você detectar ele na saída do tratamento, o simples fato de você ter detectado não é nem quantificado, muito menos acima do valor máximo permitido, que é o valor para risco à saúde, né? E isso está lá no anexo 13, então isso gera uma confusão aí, né, de interpretação. Porque o que tem que ser levado em consideração para risco à saúde é acima do valor máximo permitido, que é o que está lá nas tabelas anteriores, né, no anexo 9 e tal. E essa nota do anexo 13, né, está sendo questionada, inclusive, né, porque isso está levando você a levar um monitoramento que não está olhando diretamente para o risco à saúde, porque o risco à saúde não foi atingido, né. Não sei se eu fiquei claro, né, você tem um VMP lá em cima, e o detecção sua, se você tem um equipamento uma detecção muito baixa, por exemplo, se você tem um cromatógrafo líquido, você tem detecções mínimas, né? Isso garante, assim, uma confiabilidade de resultado gigantesca. Hoje, isso vai gerar um monitoramento a mais, do jeito que está lá. Gostaria até que o Valentim comentasse a respeito. Isso é um ponto bem, uma questão, um questionamento grande que está sendo feito. Quando nós fazemos vigilância, a questão dos agrotóxicos é muito ilustrativa disso, né? É lógico que a nossa visão não é só o valor acima ou abaixo do VMP, né? Nós avaliamos tendência e, portanto, nós temos que compor aí um conjunto de informações, é o que nós estamos fazendo com agrotóxicos, inclusive junto com a Faculdade de Saúde Pública, para entender que cenários que é esse, como é que se dá a contaminação desses mananciais, que referências que são, como é que o uso e ocupação do solo, as práticas agrícolas, ela influencia isso. É dentro de certa forma, do que eu coloquei aqui. Se a gente não avaliar cenários, uma interpretação por si só de um laudo não permite um entendimento mais profundo a respeito dos riscos à saúde que estão envolvidos nesse processo. Portanto, valores abaixo do VMP nos preocupam, né? Ou ao menos demanda a atenção de vigilância e, portanto, a intenção do anexo 13 vai nesse sentido de fazer uma avaliação complementar, né, em relação a algo que foi detectado, que de certa forma não deveria estar ali, mas foi detectado, embora abaixo do valor do VMP, né? Então, creio que seja nesse sentido que está colocado na tabela 13. Então, no aspecto da gestão desse
desse conjunto de dados e avaliar realmente a evolução ou involução da presença daquele contaminante na água que está sendo distribuída para a população. Então, mas, por exemplo, se você pegar um cloreto, por exemplo, que você tem um valor máximo permitido de 250 miligramas por litro, hoje qualquer equipamento, ele detecta muito, muito abaixo disso, né? O que a pessoa colocou aqui, era do exemplo do SDT, né? O SDT 500, né? Não sei se mudou, com certeza, mas assim, 500 miligramas por litro. Se você tem uma detecção de 1 miligrama, você já deveria estar monitorando ele, entendeu? Esse eu acho que o pessoal está questionando, esse aumento que vai demandar, né? Vai demandar um aumento gigantesco, né? De monitoramentos. Isso eu teria que conversar melhor aqui com os técnicos, mas talvez para alguns parâmetros faça mais sentido, para outros menos. Exato. Discutir, inclusive, a gente está aberto aqui para conversar a respeito disso. Acho que essa pergunta, a pergunta da pessoa, acho que foi justamente por conta da criticidade do parâmetro, né? Uhum. Para alguns parâmetros, talvez, né? Faça sentido, não sei. Isso. Mas, como nós temos mantido um diálogo sistemático com essa BESP, isso pode ser até em algum momento, dependendo da questão, colocado dentro do Comitê da Água também, para a gente discutir, debater, e, se possível, estabelecer referências aqui no plano estadual. Perfeito. Ótimo. Nós estamos já caminhando para o encerramento. Eu vou fazer mais duas colocações. Parece que a questão do pH é ainda um problema. A Dalila reforça aqui. Então, como lido com valores de pH agora? Na elaboração de interpretação de um resultado de análise, uma pergunta. Não sei o que extrair das tabelas que relacionam pH com temperatura no momento de elaborar um laudo. Sim. Aqui eu vou referência, né? Me permita, Isabel, eu vou acrescentar até para facilitar talvez a resposta de vocês. Da Dal, eu acho que é Dalva, eu estou sem o nome completo aqui no chat, por isso que é bom lá no QA. Bom dia, também tenho dúvidas a respeito de pH. Vejo que em muitos laudos usa-se o valor da consolidação 5. Isso seria correto? Ou agora realmente não temos mais um valor de referência para pH? Não podemos mencionar a consolidação 5, é Dalvana o nome dela. Então, tem as duas questões. O problema com pH parece que nós temos aí uma grande dúvida por parte do pessoal nosso da plateia. Quer comentar, Isabel? Fazer uma Isabel? observação com relação à portaria de consolidação número 5, só deixar bastante claro que esta portaria não é mais válida. Então, você não pode emitir, se você tem um laboratório acreditado, baseado numa legislação anterior. Inclusive, a própria ISO 1725 prevê isso. Então, acho que essa resposta já foi dada. Ela não pode utilizar um parâmetro estabelecido pela portaria de consolidação número 5. O valor eu deixo com a Isabel, que eu acho que ela tem mais propriedade para falar sobre isso. Complementando o que você colocou, né, Nancy? Não existe mais essa referência na nova portaria. Então, não existindo essa referência, é um parâmetro operacional agora, né? Não há como ela colocar um valor para referenciar. A portaria agora vigente é a 888, é para lá que ela tem que olhar. Espero que tenham respondido às dúvidas da nossa colega Dalvana. E última intervenção aqui, depois nós vamos caminhar para o encerramento, eu gostaria que você fizesse os comentários finais. O Paulo André, ele diz o seguinte: transformar as ETs, as ETS, em estações produtoras de água, aproveitando suas localizações estratégicas, seria uma ideia para se evitar a retirada de água de corpos já exaurido, ou um alto custo ambiental e financeiro?
vez. O senhor conseguiu pegar, doutor Valentim? Sim, eu estava conversando com o nosso técnico aqui a respeito justamente do pH. Alfana, depois, se restarem dúvidas a respeito do que nós estamos conversando aqui, mandem e-mail para mim e a gente tem um grande prazer depois de dar uma resposta aí mais detalhada a respeito de determinados aspectos, tá bom? A questão de produção de água para consumo humano, eu estou entendendo, né, a partir de ETS, tecnicamente é possível, em alguns locais aí onde a crise é muito mais intensa, isso pode ocorrer, não? Creio que nós estamos muito distantes disso ainda. Nós demos um passo, também comentei de passagem aqui na minha apresentação, que nós publicamos há um tempo atrás, eu não me lembro exatamente do número da resolução, mas é uma resolução conjunta de reuso de água, teve bastante destaque. Nós estamos discutindo isso desde 2006, se eu não me engano, até antes, 2013, e discutimos, conversamos bastante a saúde junto com a Secretaria de Meio Ambiente, a Sabesp também debatemos bastante isso, em câmaras ambientais, foi uma resolução que houve um grande debate e nós finalmente publicamos, mas não é água, logicamente, para consumo humano, não é água potável que se produz a partir da estação de tratamento de esgoto, é água para determinados fins, né, do qual a exposição humana, de certa forma, está preservada a possibilidade de haver uma exposição humana mais intensa a essa água que tem parâmetros e padrões completamente distintos da portaria de potabilidade. São águas para regar jardins públicos, lavagem de ruas, com determinados cuidados, lavagem de veículos de transporte público, se eu não me engano, para mistura de concreto, para substituição de determinados ramais, de águas pluviais e de esgoto. Nós estabelecemos aí um conjunto de usos, né, com toda uma série de cuidados para evitar qualquer possibilidade dessa água ser utilizada aí de uma maneira que possa ser confundida com a água potável, inclusive em termos de transporte desse produto, né? Quem mora na região aqui em São Paulo e em outras grandes cidades tem visto aí depois de feiras, a Sabesp mesmo faz uso para lavagem de logradouros depois de feira, a gente vê a prefeitura utilizando no centro da cidade para lavagem, e a própria resolução estabelece alguns cuidados, né? Logicamente não pode fazer essa lavagem, né, essa aspersão deste produto com pessoas circulando naquele local, tem que ter uma série de cuidados. Mas, enfim, para a água potável nós estamos ainda bem distantes, eu creio que economicamente não seja viável nesse momento, eu acho que nem aí é interesse ainda a gente produzir isso. Mas água para reuso veio para ficar, o mercado para isso e tudo mais, eu creio que daqui para frente esse mercado vai se expandir bastante e a gente vai precisar estar sempre aprimorando. Não sei se tem outra resolução no plano nacional, quando eu estava discutindo isso não existia, pelo menos tão específica assim, que estabeleça questões operacionais. Então, de São Paulo, eu creio, eu penso que seja ainda inédita. Mas, então, água de reuso, água de estação, água de ET para consumo humano. Muito bem. Minha gente, está muito gostoso esse bate-papo aqui, muito interessante, é uma matéria complexa, mas eu tenho que encerrar, infelizmente. Mas antes eu gostaria que Nancy, Isabel e Dr. Sérgio fizessem aí as suas considerações finais, e aí eu aproveito para fazer os agradecimentos da Remesp para vocês. Então, vamos começar. Nancy, faça as suas considerações finais. Gostaria só de ratificar aquilo que a doutora Marinês disse, que eu acho que é importante, como o doutor Luiz Sérgio disse, desta possibilidade de fazer alterações, fazer algumas considerações e a inclusão desses patógenos
é uma coisa bastante importante. Eu sei que isso tem um custo muito elevado para os laboratórios, mas considerando a qualidade dos nossos mananciais e todas as alterações que o Dr. Luiz Sérgio falou na apresentação dele, com as mudanças climáticas, é extremamente importante a manutenção desses parâmetros. Acho que, apesar de não ser exatamente o fórum adequado, eu acho que como nós podemos falar sobre isso, eu acho que é bastante importante. Eu sei que a Sabesp, por exemplo, no estado de São Paulo, quer dizer, no estado não, mas pelo menos no principal laboratório dela, ela faz os ensaios ela é acreditada, inclusive, para Cryptosporidium e Giardia, e acho importante que isso se mantivesse nessa legislação. Isabel? A gente conte com a gente, Nancy. A gente, sim, a gente continua firme e forte lá na nossa cripto Giardia, né? Mesmo porque na 888 ele tem um senão para os esporos, né? Que é a questão da pré-cloração. Se você pratica a pré-cloração, você não pode fazer o monitoramento por esporos, né? Então, a gente mantém, é um padrão, assim, não vou dizer que é um padrão, mas em muitas das estações é utilizado, né? Então é um pré-requisito para você fazer monitoramento por esporos, então, assim, esse ensaio continua assim, tá bom? E da minha parte, né, Celso, assim, para fechar, né, novamente agradecendo aí e reforçar a importância, né, da metrologia cada dia mais no nosso, né, na nossa rotina, né? Eu achei muito legal a tua colocação sobre os padrões, porque realmente é um dos grandes dificuldades que a gente está encontrando agora para a implantação das novas metodologias, de não encontrar os MRCs no mercado, né? Então isso está sendo tudo importado, né? Está sendo muito trabalhoso fazer isso numa época de pandemia, que a importação está muito dificultada, encontrar esses padrões. Então, eu reforço, e eu achei muito interessante é muito interessante saber dessa disponibilidade da RMESP, tá? E reforçar a questão da participação dos programas de ensaio de proeficiência também, que isso só vem, assim, a ajudar a gente a testar a qualidade do nosso dado, né? O dado que a gente informa lá para a vigilância, né? O Valentim sabe disso, né? Do nosso CISÁGUA lá, né, Valentim? Então, é isso. Acho que estamos no caminho e a gente só está melhorando, né? Quanto mais criterioso tem sido, mais garantia para a população. Perfeito, perfeito. Eu ia te pedir o seu e-mail, mas já vi que você colocou aí para todo mundo. Uhum. Sérgio Valentim, Valentim, né, @cvs.saude.sp.gov.br. Então, eu agradeço essa disponibilidade. E a palavra é sua, Valentim, para começarmos a encerrar. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Fazendo as apresentações, eu lembrei que eu já tinha participado de um evento da RMESP em 2014. Foi lá no Jabaquara. Fiz também uma apresentação do ProAgua naquela ocasião. E fico muito contente e honrado de debater com pessoas tão bacanas como a Isabel, Nancy, e parabenizo também a organização do evento pelo conteúdo que está extremamente interessante. Bom, a mensagem que eu quero dar aqui quando nós construímos o que eu procurei mostrar na apresentação, todo um arcabouço legal que garanta a potabilidade e segurança da água, né, nós influímos em interesses os mais diversos. É lógico que nós aprimorarmos e ampliarmos os parâmetros de monitoramento, alterarmos os padrões, sermos mais exigentes, implica custos os mais variados, e aquela distância entre o que eu comentei também, entre a potabilidade, né, vigente e o ideal, vai sempre demandar uma atenção, um certo debate, que eu acho que é bastante instrutivo. Mas a portaria dá um passo interessante também, quando fala de plano de segurança da água, para a gente minimizar, de certa maneira, a questão do monitoramento, desde que nós tenhamos uma consciência do contexto que nós estamos produzindo essa água, né? Eu acho que, embora ainda tímido na portaria 888, eu creio que isso vai ser mais explorado daqui para frente, né? Como nós contaminamos, poluímos, degradamos ao extremo os mananciais, ou seja, a matéria-prima que produz água para consumo humano, isso implica, né,
a necessidade de nós avaliarmos profundamente aquela água que nós processamos para que ela seja potável. Uma água não tem que ser não só potável, mas ela tem que se mostrar potável, né? Ela tem que ser confiável para a população. Então, nos agrotóxicos, nós vimos muito isso quando saíram reportagens, inclusive equivocadas a respeito da presença de agrotóxicos na água. Mas o fato que chama a atenção é que há uma desconfiança em muitos momentos, né, em muitos locais, em muitos momentos da população, em relação à qualidade daquela água que ela está consumindo e com possibilidade de riscos à saúde da população. Então, nós precisamos fazer um trabalho intenso, né, na questão dos mananciais para aliviar essa necessidade de nós fazermos monitoramento que, do ponto de vista econômico, muitas vezes foge à realidade dos processos de produção da água e da capacidade do consumidor de pagar por isso. Essa coisa, eu acho que está ainda, essa questão está extremamente embrionária ainda na portaria, mas daqui para frente eu creio que isso vai ter que ser discutido com muito mais profundidade, não só nessa portaria, mas em outras normas legais, aí no sentido de garantir que aquela água que nós utilizamos como matéria-prima para água potável, ela seja de uma qualidade tal que não implique processos extremamente complexos e caros e monitoramento também condizentes com essa falta de garantia ou falta de confiabilidade na água. Eu acho que essa é a principal questão que está dada aí dentro da portaria em termos de gestão de maneira geral. Tá? Então, muito obrigado, agradeço, parabéns e pontualidade também grande. Doutor Sérgio Valentim, Isabel, doutora Nancy, doutora Isabel Ernesto e doutora Nancy Stopp. Eu só tenho que agradecer a contribuição de vocês. Foi um painel muito interessante, com muito detalhe. É uma pena que a gente tem que encerrar, né? Porque eu tenho a impressão, pelo número de pessoas que estão presentes, o conteúdo foi de extrema importância para cada um dos nossos participantes que estão aí na plateia. O que eu aproveito a oportunidade para agradecer de permanecerem até esse momento. Então, mais uma vez, muito obrigado. A Remesp agradece a todos pela presença. E eu vou passar a palavra para a Patrícia,